Olá, pessoal. Ângela Santiago aqui, mais uma vez, nessa noite abençoada de quinta. Hoje eu trago aqui a doutora Kaori. Eu nem vou falar o sobrenome dela, que é um pouquinho complicado, mas ela fala. Ela é médica veterinária, ela trabalha muito, que foi o que me chamou a atenção, com a terapia integrativa, né, Isso. doutora? Tanto com animais como nós, seres humanos. E a gente estava conversando aqui agora, nos bastidores, e ela já me deu uma aula. Um pouquinho de tudo. Aí eu disse, vamos parar, vamos começar agora, né, doutora? Vamos agora lá? Podemos, né? Podemos, né? Então, doutora Kaori Morishita. Isso é filha de imigrantes japoneses. Nossa, veio não de é longe. tão difícil, não. Tem uns nomes mais difíceis aqui no Blumenau, viu? E ela tem um Insta, gente, que eu tava olhando, inclusive, eu achei ela através de uma amiga minha, a Ju. Final de semana a gente conversando e tal, e a Ju falou muito bem de ti, já falei para ti, Sim. né? Ela conheceu ela através da terapia mais humana, e ela disse, olha, e ela trabalha com animais, e ela começou a falar do teu trabalho, e aquilo começou a me chamar a atenção, eu pensei, opa, tanto que hoje eu já tinha uma outra programação para hoje, de uma outra pessoa, falei para ti, né? Uhum. Mas eu disse, não, eu vou jogar o meu convidado da semana para a próxima e vou te trazer, porque não que nada seja importante, tudo que eu trago aqui eu sempre digo, eu trago com esmero, assim, né? Gosto muito, aqui é um bate-papo, uma terapia. Sim, que aqui. bom. Mas eu fiquei deslumbrada pelo teu trabalho, assim. É uma honra estar aqui, Ângela. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço a indicação, porque afinal de contas, esse trabalho, ele começa pequeno, mas ele está crescendo. Tá. E a gente tem eu tenho um colégio, digamos assim, de veterinárias integrativas, de verdade, porque a gente une esse cuidado com os animais e as pessoas. Porque se o tutor, ele não olha para si, se a família, se o ser humano não começar a olhar para dentro, se reconectar com a sua essência, os animais estão sofrendo. E estão sofrendo demais, porque eles têm uma missão na nossa vida e o ser humano tá se engambelando, ele tá virando uma bola de neve e tá adoecendo. E os animais estão adoecendo, os animais estão sofrendo. E é difícil porque a medicina convencional, né, a própria veterinária, ela não está mais reconhecendo o que são as causas das doenças. É aquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores, né, doutora? Hoje existem situações assim que eu particularmente escuto muito, né? De pessoas que vêm e me digam, porque, meu Deus, né? Como eu estava contando o caso do cachorrinho da Ju até. O meu cachorro, de repente, apareceu uma bola aqui do lado do braço, não sei o quê, essa bola não existia. Não era braço, era pescoço. Semana passada ela não estava ali. E hoje, que foi ontem, a conversa, aquela enorme assim para fora. Mas como aquilo? Aí a própria veterinária, através dos exames, não soube explicar, porque até então não era nada chamasse atenção. Não era um linfonodo, não era nada. Do nada aquilo veio e jogou para fora. Aí entra aquilo que a gente estava conversando. Na verdade, não era do nada. Não né? é do nada. Isso vem de um tempo. Ele só se manifestou de uma forma mais aguda nesse momento, mas ele vem de um longo período de estresse em que o próprio corpo, né, a gente tem células de defesa que o nosso organismo modula e controla, inclusive, aumento de células cancerígenas, né, tumorais, seja tumor benigno ou maligno. E aí, quando a gente tem hormônio de estresse no ambiente, e aí a nossa vida é um estresse geral, né? Independente se for ela, quem for, a nossa vida. A nossa vida, o ambiente, às vezes as relações no nosso trabalho não tão legais, ou na nossa vida, na nossa vizinhança, ou mesmo dentro da família. E aí esse aumento de cortisol é muito mais percebido pelos animais, porque esse é o sensor deles de luta e fuga. E aí vai abaixando a imunidade deles. E essa baixa de imunidade faz com que o próprio organismo não regule mais as células de defesa para células com alteração genética.
né, que estão ali em crescimento desenfreado. E aí, com isso, parece que é do nada, mas estava muito pequenininho até uma hora que todo mundo entrou em pinel. É como se fosse... É uma doença, de uma certa forma, autoimune. É um sinal de alerta. Só que hoje existem vários relatos de doenças que se manifestaram nos animais e que meses depois foi diagnosticado nos seus tutores. De uma forma muito semelhante, porque nós estamos em ressonância, a gente está vibrando na mesma energia. Então, e dentro disso vem aquilo que a gente falou, muitas vezes a medicina convencional, ela não consegue diagnosticar, ela não consegue lidar com aquilo, aí é onde entra a medicina interativa, né, doutora? Isso, que já trabalha a alma, trabalha... O nosso sutil... A gente tem esse corpo físico aqui, mas tem algo maior que a nossa aura, que algumas pessoas têm uma sensibilidade maior em ver, mas os animais nos veem o tempo todo. Por isso que quando a gente não tá legal, o nosso animal ele chega mais perto da gente. Porque por amor, ele tiraria aquela dor de você. Sim. Ele faria qualquer coisa para poder te ver bem. E aí, qualquer coisa, inclusive adoecer. E é nisso que eu tenho insistido muito. Né? O autoconhecimento, a reconexão com a nossa essência divina, a harmonização de todas as áreas da nossa vida, inclusive com o nosso entendimento do que é a vida, para que a gente veio, o que é a felicidade, o que eu estou buscando nas minhas conquistas profissionais, pessoais, materiais, para onde eu quero chegar. Porque quando a gente está com todas essas áreas da nossa vida harmonizadas, a vida tem sentido. E aí tem sentido o que a gente está fazendo, e a gente dá sentido para a vida do nosso bichinho. E quando a gente dá sentido para a vida deles, eles falam, poxa, eu quero estar bem. E como é que eu vou espelhar para que ele não adoeça? Estando bem. E faz muita diferença quando a gente tá legal. Resplandece, né? O amor é uma coisa maravilhosa. E entra aquilo que a gente acabou de comentar também nos bastidores ali. É porque nós ainda temos uma válvula de escape para quando o nosso dia a dia está muito carregado, muito pesado, né? Uma saída com um bate-papo, com os amigos, um café da tarde. Exatamente aquilo que eu falei. As redes sociais mesmo, a gente tá ali, né? E às vezes a gente fica ali rolando horas assistindo nada. Mas tá ali, eu, na realidade, sabe o que eu ando tô muito triste, assim, dos tempos pra cá, sabe? A vida da gente dá uma 360 graus, mas aí quando eu tô... A minha, por exemplo, eu já falo por mim. Aí, sabe onde é que eu vou? Eu vou pro Instagram, porque tudo que foi de comédia eu comecei a curtir de uns tempos pra cá. Aí me aparece muita coisa. Aí eu fico rindo sozinha, eu curto aquilo, eu me dá um... Sabe, né, eu chego em casa e aí tomo um banho e tal, vou aí espero, meu marido chega, aquela coisa, né, daí aí ele toma banho, a gente conversa rapidamente, mas eu vou para os meus cachorros, ele vai dar uma olhada na TV, aí ele já começa a procurar canal de jogos, e daqui a pouco ele levanta, vai dar uma olhadinha no cachorro para mim, eu estou de um lado, ele está do outro, a gente quase não conversa, aí muitas vezes a gente vem a conversar no horário de ir para a cama, de dormir mesmo. Mas não pode brigar na cama, tá? Porque a cama é sagrada. É sagrada, né? Pro nosso sono e pro nosso amor. É aquele lugar ritualístico, não pode. Não, ali sabe que eu já tinha... só conversas alegres, coisa boa. Deixa as brigas pro lado de fora do quarto. Não, eu já tinha ouvido falar isso. Diz que é um lugar da casa onde tu não pode levar aquela coisa ruim, aquela energia ruim pro teu quarto, porque ali é o teu antro de plenitude, né? Sim, ali é que tu vai te sentir plena, que tu vai conseguir ter um bom sono, para poder ter um bom sono. Não, mas isso aí já é coisa já antiga que eu levo comigo. Mas eu digo assim, o nosso dia a dia, aquela coisa assim, aí para fugir um pouco disso, às vezes é como eu falei, aí eu vou lá inventar, eu não sou de fazer janta, mas eu vou fazer uma janta para tentar assim, daí
a gente sentar, conversar, porque é naquele meio que a gente vai... Aí, saindo dali, eu vou pro meu quarto, né, deixo tudo organizado e vou lá nas redes sociais, mas só na parte do Insta, só olhar as comédias que aparecem para mim, aqueles memes, aquelas coisinhas, aí eu começo a rir sozinha, aquilo já me tira um pouco do estresse. Mas olha só sabe? que legal, enquanto eu estava ouvindo você falar de cozinhar e tudo mais, né, dessa reconexão, você já parou para pensar que em tempos modernos e urbanos, né, o ato de cozinhar, de pegar os ingredientes que vieram da natureza, é uma maneira da gente se reconectar com a natureza, porque às vezes é tão difícil. Eu ia te sugerir, né, vocês pegarem num domingo de manhã, irem para uma praça, colocar os pés na terra, ficar debaixo de uma sombra, de uma árvore ali, ir no Parque Ramiro, e às vezes a gente não consegue, mas o ato de cozinhar, essa partilha, é algo que pode fazer esse papel. Então, essa semana olha que interessante. Eu achei que eu devia isso para ele, sabe? Pro meu marido, né? É um carinho, porque ele geralmente ele tá fazendo almoço de domingo. Aí eu fico com a parte mais difícil, que é montar uma maionese, alguma coisa assim, e ele faz. Então, eu pensei, não, eu quero fazer algo diferente, né? Mas eu não fiz algo diferente. Eu fui fazer uma coisa que todo mundo sabe fazer, e eu também, mas eu acho que eu perdi a mão e deu errado. Tudo bem, o que valeu foi a intenção. Mas eu fui atrás desses ingredientes, porque eu queria ter isso, queria ter esse contato. Novamente, porque eu tenho muito contato com o quê? Com batata doce, cenoura e beterraba, que é o que eu uso para a refeição dos cachorros. Né? Eu uso muito isso, mas eu queria alguma coisa para nós, né? Então eu fui atrás de legumes, de verduras e tal, temperos, sabe? Às vezes uma coisa que é super simples, um risoto ao molho funghi. Não, eu fui eu amo. Então, mas eu fui fazer um pastelão. Mas eu queria fazer o pastelão, uma coisa bem, sabe? Gente, não sei o que aconteceu. Perdeu a prática, né, Ângela? Não sei o que aconteceu, deu tudo errado. Expectativa e realidade, né? Exato. Passei no mercado, comprei até o fermento para ir na massa, comprei um fermentinho novo, eu tinha em casa, pensei para não dar erro, pegar um fermento novo, um trigo novo e tal. Eu me perdi de um jeito, mas assim, como diz meu marido, mas valeu a intenção, querido, sabe, né? Querido. Ué, não é agora... Mas ficou gostoso, só que ficou feio, não cresceu, ficou a trend do momento primeiro começa, depois melhora. Então, vamos lá, começou já. Mas isso é como tu diz, isso faz bem, nos faz bem. Às vezes trabalhar dessa forma, né? Sair um pouco do cotidiano e tentar. E aquilo ali traz uma harmonização polar automaticamente para os nossos bichos também, né? Eles pode ter certeza que essa resposta que ele te deu tá tudo bem, né? Tá, não ficou perfeito como você gostaria, mas ficou ótimo. Ele riu um pouquinho. Tira um sarro, né? Porque dá uma espetadinha de leve sempre bom, né? Mas comeu, é o que importa. Então, mas imagine se ele tivesse tido uma reação oposta. Você já estava se sentindo frustrada. E ele tivesse te rebatido, isso ia te fazer mal. Ia fazer mal para ele. Ia gerar uma confusão, porque eu iria rebater também. E com certeza, os teus animais lá fora, lá no cantinho deles, iam ficar, sabe, irritados, frustrados. Porque eles iam falar sentem, assim, né? Eu queria estar ali. Assim, eu às vezes, né, eu tenho na minha cabeça, eu sempre crio desenhos animados, né? Cresci, né, nos anos 90 assistindo desenho animado, 80, 90, era tarde, era um desenho animado. Sim. Então, quando me vem essas situações, eu sempre penso, né, naquele personagem do gato respondendo pro seu dono com aquela cara assim, do tipo, ó, tá vendo? Se eu pudesse, eu colocava minhas garras pra fora e na cara dele. Mas não é bem assim. Mas eles querem o nosso melhor. Eles não querem que a gente fique em conflito. Você já reparou que o meu cachorro, às vezes, né, ele é piquititinho assim?
Ele tem uns 7 quilos, mais ou menos. E quando os meus filhos, eles por brincadeira, às vezes eles vêm, né? Fazem um agito maior, ele já começa latido, tipo, vocês não vão começar com palhaçada agora não, né? É uma forma E ele começa, né? e ele fica ansioso, não, tá tudo bem, a gente só tá conversando. Então, tudo que é muito exaltado, ele fica em pânico. As gatas não, né? As gatas olham, esse cachorro não entende nada mesmo. E eu vejo que, eu dei uma olhadinha no teu Insta, eu vejo que a tua conexão com gatos, ela vai muito mais além. Assim, eu amei a história do Zeca ali, né? Não, aliás, amei não, porque na realidade é uma situação triste que ela comenta ali, mas ela conseguiu trabalhar com aquilo, né? Sim. Eu acho que até foi dali que tudo começou, não foi? Você sabe que assim, o luto pelos animais é algo ainda muito tabu na sociedade, né? A sociedade não aceita e despreza que a gente tenha esse sentimento profundo, né? Essa dor profunda de alma pelos animais. E quando o Zeca, ele foi um companheiro de vida, porque ele acompanhou minha graduação, acompanhou momentos muito importantes, e ele era um animal especial. Porque quando ele era filhote, ele tinha sofrido maus tratos. Então, ele tinha a patinha dele quebrada e ele encostava, né? Essa parte do punho para andar. E aí, quando ele estava com mais ou menos 2 anos, eu tive que fazer a amputação desse membro. Então, ele não tinha um bracinho direito. Sim. Então, quando eu me mudei para Blumenau, depois de uma separação, que isso sempre é traumático para toda a família, ele, depois de alguns meses, quando eu trouxe ele para cá, ele começou a sentir que eu não estava bem, que a situação não estava bem. E ele foi adoecendo a um ponto que e eu falo isso porque eu trabalho também com comunicação intuitiva com os animais. Trabalhas? Sim. E ele falava, tá tudo bem, eu só quero você bem. E quando ele chegou no ápice de não querer mais comer, renunciando à vida, porque ele só queria que eu estivesse bem, ele renunciava a qualquer coisa para que eu estivesse bem, porque eu passei uma fase muito difícil e que eu não tinha forças para levantar. E hoje eu tenho até falado sobre a fadiga crônica, né? No meu Insta como terapeuta. E eu não tinha força para levantar. De tanto cansaço que eu não sabia nem de onde vinha, porque vinha. Escutei, eu vi assim, muitas falas tuas sobre isso, sobre cansaço. E quando o Zeca renunciou à própria vida e disse, me deixa, eu não tenho nada, eu só não quero mais. Não precisa me levar num colega, fazer exames, não precisa. Só me deixa. Me deixa aqui quietinho, porque era o meu pedido, era o que eu pedia todos os dias. Me deixa aqui quietinha, eu não tenho nada, eu só quero ficar quietinha. E o quanto isso eu não conseguia me mover. Eu não conseguia, e eu me sentia impotente e fracassada quanto veterinária, porque eu não conseguia. Eu conversava muito com uma amiga minha, né, veterinária, que também trabalha com acupuntura, e eu falava, o que eu faço? O que eu faço por mim, por ele? E ela falava, olha, na situação que ele tá, se você tirar ele de casa para fazer coleta de exames, ele não vai ficar bem, ele vai piorar. E dali a algum tempo eu tentei os recursos que eu podia, tentei várias formas, né, com fitoterapia chinesa, com acupuntura, e quando ele dava uma melhoradinha, ele passava a rejeitar, como se eu não quero. Então foi muito doloroso para mim quando eu perdi ele de uma forma muito silenciosa. Eu passei meses, o que eu faço? E eu naquele momento eu quase falei, eu não tenho capacidade de ser veterinária. Eu não tenho, porque eu não consigo fazer o mínimo pelos meus animais. Como é que eu posso ajudar um animal de alguém? Quem sou eu? E aí eu comecei nessa busca, nessa grande busca. Passei por isso também. E quando naquele momento, né, eu encontrei uma terapia que se chama terapia multidimensional, que é a terapia pelo coração.
e uma veterinária querida, muito amiga e que foi a minha grande mentora, que é a Ju Manfredin. Ela mora hoje em Florianópolis, tem uma história linda também, né? E foi quando ela falou, não, você não vai desistir da veterinária, porque eu tô vendo a tua missão, eu sei o quão importante isso é para você e para os animais. E aí ela foi me trazendo de volta, dando significado para aquilo que eu estava vivendo. E ela sempre frisando, eu sei e você sabe que a tua missão com os animais é ser porta-voz. É fazer com que as pessoas enxerguem, passem a olhar para si, se reconectar com o que elas são, com a verdade delas. E isso vai reverberar nos animais, e eles não precisam sofrer. O Zeca não precisava ter sofrido, mas ele fez por você, então honra. E eu falo isso que, pela tua amiga, se veio ela olhar para si, o que eu posso fazer por mim que vai reverberar na vida dele? O que eu posso fazer para que a minha vida tenha significado para um ser que me aceitou para cuidar dele como tutor, como a pessoa mais importante para ele, porque os pets são isso, né? Eles vêm pra gente por ressonância, para dar um significado, um rumo, muitas vezes na nossa vida. Cada um tem uma história, um porquê ele chegou para você. Então, quando a gente olha para si e pensa, por que esse animal chegou para mim? Por que essa dor existe em mim? Eu começo a olhar a vida dele com honra. Olhar a vida que Deus nos deu, essa centelha, né, de luz que a gente recebeu por amor, e a gente fala assim, é isso. E olha, é lógico que a gente sempre vai ter desafios enormes, né? De vez em quando é pesado, mas assim, quando a gente tem essa fé nos nossos corações, quando a gente entende o que é a vida e por que a gente recebeu ela de Deus, a gente fala, agora vai. Tá difícil hoje tô 30%, mas vai nos 30%. Amanhã eu tô melhor. Porque isso nos fortalece. E não é fácil, mas também não precisa ser difícil. Não precisa ser uma tortura, um sofrimento. E a gente pode ensinar a fazer ser assim para eles também, para os animais. Eu acho que esse é a mensagem mais importante que os animais têm para nos dar é isso. Tu recebeu a vida de Deus. Honra. E não tem mensagem que são mais linda. É muito Angela. lindo. E eu falo isso porque assim, é muito lindo, gente. A gente pode ser esse canal. E eu tenho uma amiga no Rio que ela trabalha com silvestres. Meu Deus, eu acho que eu tenho que começar a botar uma caixinha de lenço aqui. Eu também tô aqui. Você acha que eu assim... É muito lindo, assim. Não, tudo que... não sei, escutando assim, trazer essa parte dos animais para a vida da gente, por que eles chegam na vida da gente, que tem esse propósito, eu acredito muito nisso. Às vezes, porque eu me pergunto muito, né? Por quê? Porque eu tô toda enrolada com um monte de cachorro, só que eu não tenho uma pata, outro não tem isso, outro não tem aquilo, outro é doente, e aí eu penso, por que eu? Né? Porque eu? Mas eu devo ter, aí diz, uma missão, que missão é essa? Porque se fosse uma missão, uma protetora que só tira das ruas abandonado, acha um local e vai, é uma coisa assim, mas sofrer ali junto com eles é tão diferente para mim. Lidar com isso no dia a dia, sabe? Às vezes eu paro e penso, por quê, né? Principalmente quando eu vejo um convulsionar, que eu fico ali com ele, porque eu sei que ele precisa de mim, mas aí eu tenho medo de sair, porque como eu tô aqui agora, quem sabe se eu não tô com o cachorro convulsionando em casa. Só que tá controlado, com medicação, tudo mais, né? Mas
Para mim é difícil até fazer a medicação. Sabe, querida? É difícil assim até. Então, aí eu penso, por que eu? Você é uma grande comunicadora, Ângela. Olha. E você pode levar isso para quantas pessoas? Quantas pessoas vão ouvir essa mensagem? Estão nos ouvindo agora? Quanto mais a gente pode fazer chegar? Quantos mais são assim iguais a mim, né? Sim. Por aí por fora. E a gente tem que dizer assim, sim para os animais, para essa missão. Mas podcast aqui é assim, a gente chora, a gente ri muito. E a vida é assim, gente, esse é o maior significado. Não é fácil, né? Mas fala dessa tua amiga. Tu lembrei do que tu ia dizer. Gente, é fora do normal. Meu Deus, essa mulher é tudo. Tu sabes que uma vez eu já, aqui nessa cadeira já sentou uma intuitiva também, assim, ela trabalha com essa linguagem, eu chamo de místico, assim, porque para mim a gente não entende e a pessoa trabalha com aquilo ali, ela deve ser muito mística, assim, para conseguir entender e trabalhar com isso. E por causa de um gato, tudo começou por causa de um gatinho que foi... tiveram a prática, fizeram zoofilia, né? Ele sofreu zoofilia, um gatinho macho. E ele passou assim... eu nem sei como é que tá vivo. Não sei. Porque ele arrebentou todinho ele, assim, tal. E a veterinária que cuidou dele, ela trouxe essa menina, essa amiga veterinária também, que também tem esse dom. Elas conversaram muito. E ela procurou conversar com ele. E o relato dele para ela, gente, eu não gosto nem demais de falar sobre isso, porque... Mas assim, só para tu entender. Foi terrível. E agora, falando novamente, me trouxe tudo isso. Mas e quantos por aí que estão assim? Quantos por aí, talvez os meus querem me falar alguma coisa? O porquê que eles estão ali? Eu vou te dar uma dica. 2 dicas. Uma dica, e a mulher, ela tem isso muito forte, né? Quando a gente tem os 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Quando a gente medita e a gente acessa de forma plena esses 5 sentidos, o nosso 6º sentido se abre, que é a intuição. E a comunicação é intuitiva e é com o coração. Por que que quando o nosso cachorro, o nosso gato cruza o olhar pra gente, a gente sabe exatamente o que ele tá pensando? Não é verdade. Porque a gente se conecta com o coração. Aquele coração puro e genuíno da nossa criança. Porque os animais, eles fazem isso, né? Por isso que a gente fala com voz de nenenzinho. A gente não faz isso com nossos filhos, porque sabe que, né, a gente tem que manter uma postura. Mas com os nossos animais é com dengo, com chameguinho, né? Com a gente faz voz de criancinha, voz fininha. Mas gente, né? Fica até parecendo boba, né? Eu tenho um Rottweiler ali que é enorme, assim, mas eu trato ele igual com um bebê. Ele é o meu bebê, assim. Eu lembro quando o adestrador, na época, disse para ele, Ângela, presta atenção, eu consegui baixar a guarda dele aí em 60%. Ele disse, mas ele continua sendo um cão de guarda, ele não é um pet. Então, sempre com ele firme na voz. É isso, aquilo, nada de, vamos mamar, vamos comer, vamos mamar, vamos... mas tem aquela horinha do chamego, não, mas assim, sabe, que ele olha pra você, eu não consigo, eu não consigo. De manhã já eu levanto, aí eu tenho um janelão do lado, assim, na minha sala, eu olho para lá, ele tá lá, tem um corredor largo, assim, na minha casa, que vai até lá atrás, aí ele fica ali naquele local e vem até na frente, assim, às vezes à noite eu deixo solto.
Aí ele vem, aí eu abro a janela, ele já olha de lá para mim e diz, vem mamãe, vem. Eu digo, você quer a mamãe, né? Vem mamãe. Aí ele vem, pô. E vem, e corre, aí né? o meu marido diz, né, esse cachorro, tu estragou esse cachorro. Mas você pode ter certeza não, que né? o papel dele de guarda, ele sempre vai Faz, fazer. faz, por sim, fidelidade, faz. por lealdade, por Faz, amor, faz. por tudo. Eu digo, ele não mudou nada como esse cachorro. Ele já olha pra gente sorrindo. Ele mudou, sabe com o quê? Com amor. Foi Você isso que ele devolveu ganhou. para ele o que é amar. Porque ele não tinha, ele precisou ir para uma escolinha e ficar quase 6 meses lá. Porque ele queria matar a própria sombra. Nossa. Assim, sabe? O vento que ele respirava, ele queria matar. Imagina E queriam sacrificar ele por isso. Tem dentro dele. E ele tinha indicação para eutanásia. Ele estava aguardando a eutanásia, um protocolo ali que o município usa, né, para fazer a eutanásia. Animais muito violentos, que você não consegue controlar, né, que gera risco para a comunidade. E eu consegui baixar um pouco a guarda dele. Baixar não, mas eu consegui entender ele, porque todo dia eu ia lá no canil. Quase todos os dias, não sempre, mas quase todos os dias eu dava uma passada lá atrás e olhava. Tinha dias que eu nem queria ir lá onde ele estava, mas eu ia. Aí eu falava com ele assim de longe, sabe? Porque ele cuspia assim na grade, sabe? Eu queria matar. Você ferava. Eu ia bem no canto, assim, na parede, lá no canto. Eu dizia assim, cara, baixa a tua guarda, eu vou te tirar daqui, mas precisa baixar a guarda. Ei, eu conversava muito com ele. Tu sabes que 2, 3 semanas depois, entrando na 3ª semana que ele estava ali, praticamente era quase a última, e eu aqui no telefone com vários adestradores, ninguém queria pegar. E eu consegui um em Florianópolis, que só cuidava disso, né? Mas assim, todo dia eu falando com ele, passando assim, quase indo para a 3ª semana, praticamente a última, penúltima ali de vida dele, ele fazia assim, ó, quando eu falava. Ela tá falando. Sabe? Mas que eu ali posso mesmo confiar nela? Ela não vai me trair, não. Acho que não, né? Sabe que eu acho que era isso, porque nos primeiros dias eu tinha que passar coladinha, né? Depois eu já estava indo assim, chegando quase perto da grade. Lógico que tem uma grade, ele não ia me atacar, mas sabe aquela coisa... Mas aquela de você é susto, né? Exatamente, E eu já estava conversando com ele perto da grade, e assim, cara, assim, ele já parava, ele olhava assim para mim, ele virava a cabeça. Por que ela está insistindo? Aí se eu chegasse um pouco mais perto, ele fazia assim, né? Mas tipo, ele já não... Começou quando ele só via eu chegando, qualquer um chegando, ele já queria matar ali, arrancar aquelas grades, assim, sabe? E eu fui conseguindo, eu fui falando com ele, baixei, ali eu vi que ele tinha solução. E foi onde que eu dei mais ênfase em achar esse adestrador e tirar ele dali, não deixar ele ir para a eutanásia. E hoje eu vou te dizer, para mim, o meu marido ainda tem receio. Meu marido sai com ele para passear, mas eu que tenho que botar enforcador, eu que tenho que prepará-lo, assim, porque ele ainda tem aquela coisa, não pode tocar no pescoço, não pode tocar isso. Porque é aquela coisa, né? Ele tem uns você gatilhos, sabe que assim. você tem uma comunicação com ele, ele se abriu para você, né? É uma questão de confiança mútua. Né? E assim, ó, e só faltava isso para ele ser o cachorro que ele é hoje, assim, né? Meu marido sai, brinca e tal, vai, ele tá muito de boa. Só que o meu marido não é de fazer um agrado, botar a mão nele, meu marido tem medo. Morre de medo até. E tem uma questão também, né? Que vai que ele tem ciúmes do seu marido. Sei lá. Vou fazer de... Aí comigo já não. Aí sim, ele disse, você que é a mamãe, né? Vem cá. E eu abraço ele assim. Eu disse, linda. Eu disse, não dá bola para aquelas gurias, que é as 2 cadelas grandes que eu tenho que vir no portão chatear com ele, assim, né? Eu disse, não fala com essas gurias, deixa elas para lá, eu digo. E ele chega a olhar assim, sabe? E me dá atenção de novo. Gente, ele entende tudo. Eles entendem a gente. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. Sim. Sabe? Eles entendem quando a gente que tá difícil para nós, né? E eles entendem que fica difícil para eles também. Parece que eles tomam essa dor, não sei, é uma coisa, chega a ser inexplicável. Imagina que eles têm a confiança e
tudo que ele podia não estar vivo. E você você acreditou nele. Você confiou, você entregou. E aí, quando ele te vê, ele vê que você tá... Aí ele fala, poxa, o que eu posso fazer? Se abanar o rabinho, fazer uma festa, vai ficar melhor, eu vou fazer. Mas é isso que acontece. Sabe aquela coisa de você, do animal, ele falar assim, poxa, o que eu posso fazer por você hoje? Porque você já fez tanto por mim. Esse sentimento de gratidão que os animais têm é o mesmo, eu comparo muito o sentimento de uma criança, né? Que ainda não tem a maldade, né? Que ela ainda não faz, né? Até uma certa idade, a criança ela é pura, ela aceita, ela recebe, ela não questiona, ela só agradece. E esse sentimento os animais têm de uma forma muito pura, muito delicada. Sabe que agora... Mas não traia a confiança de um animal. Entende? Que é o que ele tinha, né? Era a situação que ele vivia. Ele tinha raiva do mundo, raiva de todas as pessoas. O quanto ele foi maltratado, judiado, incompreendido. Deve ter sido muito. Ele tem a língua toda cortada. Toda. Imagina. Cortada, assim, mas cortada aos extremos, assim. Sabe? Muito magro era. Nossa, ele chegou a ficar com mais de 80 quilos, né? Aí hoje em dia a gente consegue controlar nos 60, 62. Tem uma história que uma professora minha conta, que ela trabalhava como voluntária na SOS Mata Atlântica, né? E uma vez chamaram ela, depois de um foco de incêndio, porque haviam resgatado um filhote de preguiça. Só que esse filhote de preguiça estava sem a mãe, né? A mãe tinha morrido no incêndio, na mata. E ele não aceitava manipulação nenhuma, ele não comia, ele estava... E aí chamaram ela para fazer a acupuntura, mas também para tentar entender o que estava acontecendo com ele. Uhum. E ela conta, né, que quando ela estabeleceu comunicação com ele, ela dizia, a culpa é de vocês. Eu perdi a minha mãe. Né? E aí todos nós sabemos o significado de proteção que é a mãe, né? Eu perdi a minha mãe por vocês, pela ganância de vocês. Eu não quero viver nesse mundo e compartilhar raça, né? Com vocês. Nossa, eu prefiro ir embora junto. Eu não aceito. E aí ela foi conversando, então ela ia uma vez por semana fazer acupuntura nele, até que ele foi aceitando e aos poucos voltando, né, sendo reabilitado. Mas imagina quanto que é dor e o quanto que os animais no mundo todo, tá? Estão fugindo do calor, sim, da fome, da falta de recursos, da falta de espaço, do hábitat deles. E sabem que não é porque o ser humano, a população mundial está crescendo. Não, é porque a ganância de alguns poucos seres humanos fazem com que as matas sejam derrubadas, pessoas morram, comunidades inteiras sofram fome, miséria. É isso que está acontecendo. Nosso mundo está assim. E quantas, né? Mas quando a gente estava conversando antes da gente iniciar, você estava falando, quando a gente resgata um animal, ou então vai ajudar a família de um animal que foi resgatado, a gente olha para ele e olha para a família e sente uma dor, uma angústia, porque a gente... E isso tudo os animais estão sentindo, independente do quão próxima interface com o ser humano, tá? Isso. Porque eles estão no mundo, né? Esse planeta existe com seres humanos, que somos uma espécie de animais, de mamíferos, né? Mas com todos os outros animais, insetos, plantas, e como toda a natureza, como toda a vida está sofrendo pela ganância de alguns poucos seres humanos. Isso é uma coisa que, assim... E o que a gente pode fazer? Eu sempre falo, primeiro a gente pensa no micro, depois a gente pensa no macro. E como é que eu posso ajudar o meu microespaço? Ajudando o que está do meu lado. Ajudando os animais que eu encontro. Mas para isso a gente também tem que estar bem. Tem que se ajudar.
a gente tem que estar bem, tem que estar em harmonia. Tem que ser de verdade pra gente mesmo, sabe? E é um pouco disso, sabe, Ângela? Por que a gente não consegue, e isso eu falo no papel de mãe, a gente faz pra todo mundo. Isso é geral, tá? Isso eu trabalho muito com mães, né? Com mulheres que já são mãe, avós, bisavós, sim. E tudo mais. E é uma coisa muito da mulher dos tempos modernos, é deixar de fazer pra si, para fazer pelo outro. E a nossa sociedade, né, a nossa cultura foi cultivando isso, né? E o que a gente pode fazer pelo outro se a gente não olha para si? E hoje a gente tá numa geração, eu falo isso pelos meus filhos que são adolescentes, que eles falam assim, eles falam, né, diferente de nós na nossa adolescência. Sim. Nossa, que hipocrisia. Fala, mas e você? O que você faz por você? E é isso. Mas tu sabes que, se for pensar de maneira geral, todos nós somos hipócritas. Porque nós sempre questionamos algo, mas o que a gente faz por nós em relação a isso? Por mim, o que eu faço por mim em relação a isso? Né? Como é que eu posso? E aí que tá, como é que eu posso? Nas nossas simples ações, assim, do dia a dia. Hoje, que eu ainda conversei contigo sobre o gatinho, que morreu um gatinho lá no comércio, lá na Fortaleza, no meu bairro, e o gato estava ali naquela calçada, daquele jeito, falando, né, que eu estava questionando, que todos os comerciantes limpando ali o seu... E o gato ali, ninguém foi capaz de tirar o gato da calçada. Mas aí eu me pergunto, o que eu faço por isso? O que eu fiz por isso? Nada. Eu poderia ter ido lá conversar com eles sobre isso. Tenho certeza que uma simples conversa, que não precisava ser longa, já iria resolver aquele problema. Mas eu não fiz. Mas eu cheguei aqui e falei para ti. Olha, isso não é uma forma de hipocrisia? De certa forma, talvez sim. A partir do momento, e aí que eu falo, que é aí que tá, né, Ângela? Quando a gente percebe que a gente errou, e a gente repassa esse erro pra gente, a gente tem duas oportunidades. Dois caminhos. O caminho é, se um dia isso acontecer novamente, eu fingir que eu não vi, ou, opa, isso já aconteceu, não me senti bem com a minha atitude no passado, por favor, né? E fazer diferente. Então, para tudo a gente tem esses dois caminhos. Continuar na escuridão, naquela penumbra, ou falar assim, trazer luz, porque isso que a gente está fazendo em cima da tua atitude é trazer luz para ela. Opa, tô jogando o holofote ali e falar, ó, isso aqui não foi legal. Para quê? Para você não se esquecer mais como você poderia fazer. E assim talvez até a gente transforma. Para aquela própria pessoa que vai escutar aquilo de mim também levar como para a vida dela. Não, sim. Né? E a gente tem que ser luz, a gente tem que ser bênção na vida das pessoas. Eu tenho isso muito, muito para mim, assim. É quase um lema de vida. Quase um mantra. É uma coisa que eu sempre, né, dentro do que eu posso. E é nessa hora por que eu comecei a trabalhar com terapia no meu início, meu foco era com mulheres, tá? Porque eu chegava na casa das minhas clientes para fazer acupuntura nos pets, né, no gato, cachorro. E com o tempo, estacionava o tratamento deles. Aí eu falava, meu Deus, já era para ter dado aquela deslanchada de novo, né? Ou ele não vai mais, mas poxa, um animal jovem, o que tá acontecendo? E aí, porque eu ficava mais ou menos uma hora e meia com aquele animal e a tutora junto, a gente vai trocando ideia, né? Sim. E aí, nessas trocas, e aí depois, né, quando a gente faz aquela retrospectiva de tudo, eu falava, ela não tá bem. Como é que isso está reverberando na saúde, na recuperação do pet, do animal dela? E está empacando, e eu não sabia o que fazer com isso. E aí um dia eu ouvi um chamado, eu trabalhei 17 anos no SUS. Eu fui técnica de farmácia, concursada e tal, né? E aí as pessoas gostavam muito de parar no balcão e ficar conversando comigo, porque eu falava das interações medicamentosas, eu falava de saúde, eu ouvia. E
E aí, tanto que eu tenho muitas amigas dessa época, assim, que eram usuários do serviço onde eu trabalhava, e a gente troca ideia até hoje. Então, lá em Campinas e tal. E aí, eu fui vendo que tinha uma relação. E um dia, já não trabalhava mais no SUS, ali, no início da pandemia, eu falei, eu entendi o que eu fiz. E eu sempre falava, eu não quero cuidar de gente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, 17 anos, eu quero cuidar dos animais. E foi a hora, né, que eu decidi optar só por uma carreira, seguir só na veterinária. Eu falava, não é possível, 17 anos da minha vida, e eu vou jogar isso fora. Algum ensinamento tem nisso aqui. Algum motivo tem. E foi a hora que eu entendi que toda essa bagagem, toda essa experiência, inclusive cheguei a trabalhar junto de políticas públicas para mulheres vítimas de violência doméstica. Aí eu falei assim, não é possível. E eu olhava essas mulheres e via quanto elas estavam machucadas por dentro. E foi a hora que eu, chegando aqui em Blumenau, eu me deparei com uma série de coisas, e é por isso que hoje eu estudo, né, as práticas naturais, a naturologia, né? E eu comecei a integrar esses conhecimentos e dar valor para os recursos que a gente tem na natureza para ajudar as pessoas com coisas muito simples. E quando eu comecei a trabalhar com as mulheres, eu vi que o mundo se abriu, o mundo delas, o meu mundo. E eu consigo ver, eu tenho até uma cliente que um dia estava trabalhando com acupuntura nela, porque ela tem um problema nos joelhos, um desgaste muito, muito complicado nos joelhos, e ela estava evitando uma segunda cirurgia. Sim. E ela, eu não quero ir para cirurgia de novo e tal, porque é o tempo de repouso, aquela coisa, né? Que a gente quer ficar sempre no agito, sempre na correria. E aí isso vai parar, meu Deus, né? ver o mundo passar em volta e tudo. Não, é horrível. De fazer alguma coisa. Tem que ficar em repouso, E aí ela estava tentando outros recursos, porque eu não queria, né? Sim. E aí um dia eu cheguei numa dessas sessões, eu cheguei ali, e o cachorro dela não estava bem, ele estava todo empipocado. Aí ela me contou, não, ele desde pequeno ele tem dermatite atópica. E às vezes não... Às vezes estoura. Aí eu veio pra ela, o que que tá acontecendo com você? E era bem final de ano. Era aquela época de final de ano que a empresa, ela trabalha com confecção, né? E aí a empresa tinha que entregar o seu produto, por conta de demanda de final de ano. Sim. Então, ela estava trabalhando muito, aquela baita daquela pressão. A carga de trabalho, a carga da pressão, tudo, né? Tudo. E aí, ela chegava em casa estressada, só queria descansar, dava meia atenção para os cães. Ia descansar, porque o turno dela acho que é 5 horas da manhã, então 4 horas da manhã ela já está saindo para ir para a fábrica, né? E aí, eu falei assim, então, né? Vamos olhar para isso? Vamos olhar para como você está nesse turbilhão? Como é que você pode... A gente vai cuidar dele, né? A gente vai entrar com medicação para acalmar isso, porque deve estar horrível, está se coçando inteiro, deve estar doendo as feridas. Sim. Né? Então, vamos cuidar dessa parte e vamos cuidar do que está originando isso, que é o teu estresse, a tua ansiedade. Você não está legal. E isso prejudica até teu joelho. O que você quer? Você quer daqui a 2 meses ir pra faca? Ela, não. Então vamos olhar. E aí a gente trabalhou com técnicas de harmonização de chakras. Eu fui trabalhando com ela para que ela conseguisse, mesmo 5 minutos antes de dormir, antes de pegar no sono, fazer uma meditação, um processo, talvez não de meditação completa, mas esse processo de introspecção, de olhar para si, de trazer um outro significado para o dia dela, mesmo que fosse exaustivo. Ela está ali para entregar um produto, para entregar um serviço, não a vida dela, não a saúde dela. E aí é verdade, faz sentido. E o cachorrinho dela, né? Eu fiz a medicação e tudo mais, né? Que precisava ser feita. Ele ficou meses sem crise. Aí quando que ele ficou de novo ruim? Final do ano passado. Na virada, de novo. Sim, que é onde acontece o turbilhão assim, na vida de todos, né? Porque chega final de ano, parece que a gente vai acabar o mundo. Coisa que é a finalização de um ciclo, né? A gente sente isso. Toda finalização é um
caos, né? Algumas pessoas sentem mais, outras menos. E não adianta você falar assim, meu Natal, eu não não comemoro o Natal, então para mim tanto faz. Todos nós, porque é uma finalização de um ciclo de um ano. Né? O início de ano é sempre aquela expectativa, aquela ansiedade, porque a gente... É isso, esses são ciclos da vida e a gente tem que respeitar eles e entender e viver melhor isso. E eu vi alguma coisa no teu Insta falando sobre isso, que como é que foi que a gente encerra um ciclo, iniciando um outro, mas aí você diz que você está cansada? Falando alguma coisa sobre o cansaço. Sobre o cansaço? Depois de umas férias, como é que você pode estar cansada depois de umas férias? Eu acho que foi no teu Insta que eu vi isso. Sim, eu falo sobre o cansaço, porque assim, a gente tem um ritmo que não nos permite, Vem das férias não é já só cansada? um ritmo, mas é uma sociedade de produção. Se você não for produtivo, você não presta. Essa é a sociedade de consumo que a gente está inserido, né? Depois da Revolução Industrial ali, a nossa vida passou a ser produção. E aí a gente não respeita o nosso corpo. A gente é feito de carne e osso, a gente precisa descansar. Se a gente não descansa, vai virando uma avalanche, porque... E aí o descanso físico, né? Quando eu falava ali, quando eu não estava bem, né? E o Zeca foi adoecendo junto comigo, né? E eu falava, eu só quero descansar. E eu passava o dia me arrastando. Eu levantava assim, linda, ia atender linda. Ninguém percebia que eu estava daquele jeito. Eu ia para a reunião da escola, ninguém falava que eu estava destruída 2 horas atrás. Porque eu tomava fôlego, eu tomava vida. E aí é a hora que o cansaço é um cansaço mental. Não é aquela coisa que a gente não quer destruir o que a gente tem, não. Não é isso. A gente só quer um lado de poder repousar a cabeça sem a preocupação dos boletos. Sem a preocupação das entregas, do que a gente tem que dar para o outro. E o que a gente dá para si? E se a gente pudesse ser a nossa melhor amiga, Ângela? O que a tua melhor amiga diria para você se ela olhasse para você hoje, cansada, estressada? É isso mesmo, cansada, estressada. Vai descansar, vai se abraçar, vai tomar um banho de banheiro, de cachoeira. E tudo isso reflete, tudo que a gente passa reflete na nossa casa, reflete no nosso bem-estar, reflete na nossa casa, reflete também para os nossos animais. Na parte material, na parte viva e na parte que é a estrutura. Por isso que as coisas às vezes caem, quebram no chão, do nada explodem numa cozinha. Porque é energia, tudo tem energia. Né? Esse papo tá tão bom, esse papo foi um papo muito gostoso e acho que a gente tinha tanta coisa a mais para falar. Eu sempre digo que eu gosto sempre de fazer uma parte 2 para a gente continuar. Claro. Tu topas a gente voltar uma outra hora para a gente conseguir deslanchar mais, sabe, tentar desbravar mais e aí, se esses o pessoal, assuntos. Conforme o pessoal quiser, né, conversar sobre mais também, alguma coisa também, e tal, entrar no meu Insta. Eu vou colocar, a gente vai deixar o endereço do teu Insta aqui na tela, claro, né, para conhecer a doutora Kaori. Kaori, né? Kaori, porque é bem chinês, é bem japonês mesmo, Kaori já pega mais a parte de inglês. Kaori, a doutora Kaori, quem quiser conhecê-la, eu vou deixar aqui no Insta o teu endereço. Eu acho assim que tu faz um trabalho excelente. A conversa foi muito boa, né? Quem acompanhou aí sabe. Quem não acompanhou, coloca lá, entra novamente no link e assiste desde o início, que a gente chora, a gente ri, e é tudo muito... Meu Deus, assim, hoje foi muito especial para mim, te escutar, ouvir um pouco disso tudo, a paz que tu traz para a gente, a paz que tu traz né, assim, para o meu interior, para mim, já foi de grande valia. Imagina para você que está escutando aí na telinha. E a doutora vai voltar, porque eu vou trazer ela aqui novamente. Claro, com o maior prazer, Ângela. Querida,
Foi muito bom falar contigo. Eu estou gelada. Ai, ar-condicionado. Foi muito bom falar contigo e a gente volta aqui. Claro. Uma próxima, né? Quem sabe agora, daqui umas 2, 3 semanas, eu tenho que ver como é que tá a agenda. Nós marcamos novamente. Claro, tá bom, para responder perguntas. Isso, para falar assuntos, um pouquinho. É isso aí. É isso aí. Gente, fica aqui uma boa noite de quinta para todos e até a próxima. E trago aqui a doutora, na promessa da doutora voltar. E é isso, gente.